Vamos obter mais informações da lição? Vamos buscar o Espírito Confortador? Então viaje comigo para estudarmos a lição de hoje, que é de segunda-feira, dia 29 de dezembro. Estamos aí quase terminando o ano, é o dia do nosso Zoom. E ampliarmos nosso assunto de acordo com o quê? Texto-chave, vamos lá, Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essa era a missão dos discípulos. E aí, se você notar, Jesus, tinha dado o que os discípulos tinham que saber. O que os amigos de Jesus tinham que saber, Jesus falou. E aí pode ser dividido em 3 fases. Vamos ver e ler cada uma delas. Primeiro, e é interessante você anotar, você memorizar somente, que é muito importante. A primeira menção de Jesus. Os discípulos deviam sentir a realidade da ressurreição. Aquilo que eles tinham visto não era um fantasma, como eles pensavam a primeira vez, né? Não era um fantasma. Não era uma alma, flutuando, não. Era Jesus em si. Jesus tinha ressuscitado. E a ressurreição é o ápice do cristianismo. Ele é o fato mais importante que um cristão tem que ter em mente. É a ressurreição de Jesus. Nós vemos hoje muito focar no Calvário, ou seja, na morte de Jesus. Mas ela não é a mais importante. A mais importante é a ressurreição, porque ela é o tema principal da pregação da igreja no Novo Testamento. É o que? É a ressurreição de Cristo. Ela é o mais importante. E o discípulo tinha que entender que isso era o mais importante. Vamos lá para a segunda menção de Jesus. Os discípulos deviam entender quem é o Espírito Santo e sua relação com a igreja. Lembra de sábado, qual era o dom prometido? Era o Espírito Santo. E qual é a sua relação com a igreja? Jesus deixou bem claro, lá em João 14, versículos 1 ao 3, que ele iria ascender, que Jesus não ia ficar aqui. Ele iria para o céu, naquele grande momento, Na casa do meu pai, muitas moradas, etc. Isso é importante porque a promessa de Jesus está relacionada com a igreja. O Espírito Santo tem que andar junto com a igreja, porque o Espírito Santo é o que molda a igreja. A igreja, o que somos o quê? Somos nós. O Espírito Santo somos nós, ele está conosco. Essa promessa está relacionada ao fato de Jesus ter precisado ir ao céu para que o Espírito de Cristo pudesse ser concedido a todo crente, em todos os lugares e em todo tempo. Se você for lá para o outro lado do mundo, Japão, China, Ásia, Europa, África, se você estiver comendo com Cristo, o Espírito Santo vai estar contigo em todos os momentos. Então o Espírito Santo é importante por causa disso. Jesus foi para o céu, está sendo nosso advogado, mas deixou o Espírito Santo para nós. E os discípulos tinham que entender isso. Então, recapitulando, os discípulos tinham que entender sobre a ressurreição de Cristo e tinham que obter o Espírito Santo. Agora, a terceira menção de Cristo. Os discípulos deviam assumir a responsabilidade de se tornar testemunhas de Cristo. Lembra, bem no início, quando Jesus estava formando os discípulos, Jesus falou que eles tinham que ser os apóstolos. Apóstolo quer ser enviado. E enviado passou por uma testemunha. E o que estudamos sobre testemunha? Testemunha é aquela pessoa, algo que presenciou o fato. Ou seja, ele conta o que já tinha presenciado, o que já tinha visto, o que já tinha sentido. Essa é uma testemunha. E o discípulo tinha que assumir essa responsabilidade de se tornar uma testemunha. Cristo ascendeu ao céu diante dos olhos dos discípulos para que pudesse também testemunhar de seu retorno à terra. Então, quer ser uma testemunha? Quer ser uma testemunha que presenciou o fato? Quer ser uma enviada por Deus para testemunhar em todos os locais? Então comece hoje. O discípulo tinha que entender sobre a ressurreição, sobre o Espírito Santo e sobre ser testemunhas. E isso somos nós, porque nós somos discípulos. Então, temos que confiar na ressurreição, temos que chamar o Espírito Santo, estar com o Espírito Santo e também sermos testemunhas para vagarmos no mundo pregando a mensagem. Porque ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todo o mundo. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, obrigado por mais um dia. Estamos aqui finalizando o assunto. Que venham ser enviados do Senhor sendo testemunhos. Muito obrigado pela sua ressurreição, para deixar o exemplo e também por dar esse grande dom que é o Espírito Santo para a pregação do Evangelho. E agradecemos em nome de Jesus. Amém.